Olá, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. E que esta graça, que esta paz, ela venha cada dia inundar mais e mais os nossos corações. Hoje, a minha reflexão vai ser em cima do livro de Jó. Eu terminei agora de ler o livro de Jó, já li algumas vezes, mas agora eu lendo ele, me chamou a atenção algumas coisas que a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. Então, cada vez que você lê um versículo, um texto, aquilo vai lhe chamar algo a atenção diante daquele texto que você está lendo. Então, no livro de Jó, eu fiz um pequeno resumo de tudo que passou na vida de Jó, da trajetória dele, das dificuldades dele, e eu observei que houve um momento difícil para Jó, houve um confronto de Deus, de Jó com Deus, e depois o que mais me chamou a atenção já foi no finalzinho do capítulo, do livro de Jó, onde Jó ele reconhece a soberania de Deus. E olha só, eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi através do Espírito Santo me instruindo para trabalhar, para mim, isso em primeiro lugar, para trabalhar na minha vida, para a edificação da minha vida, e que esta palavra venha edificar muitas e muitas vidas. No livro de Jó, nos mostra que Jó era um homem justo, íntegro e reto e temente a Deus. De repente houve o quê? Uma calamidade na vida de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu suas fazendas, perdeu seus bens, perdeu sua família e também perdeu a sua saúde. Diante dessa tragédia, Jó amaldiçoou o seu nascimento, que está lá em Jó 3 e versículo 3. É um versículo que me chamou a atenção, que no versículo 3 do capítulo 3 diz: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então, neste momento, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele foi acusado pelos seus amigos e ainda ele discutiu com Deus sobre a penosa vida do homem sobre a terra, que ele está lá em Jó, no capítulo 7, do 1 até o 22. Se vocês lerem, vocês vão ver o relato que Jó estava falando diante de Deus sobre como é a nossa vida, como a nossa vida é difícil aqui na terra. Jó, ele tenta se defender das acusações dos seus amigos e defende também a sua integridade diante de Deus. Depois de tantas discussões e defesa, Deus interrompe o seu silêncio, que Deus estava em silêncio, e confronta Jó sobre sua magnificência e pelo seu poder. Está lá, já inicia no capítulo 38. Então ali inicia uma conversa entre Deus e Jó. Quando Deus ele começa a fazer várias perguntas para Jó, foi aí aonde me tocou o tamanho da grandeza do nosso Deus. Deus perguntou para Jó sobre a criação do mundo, aonde ele estava quando foi criado o mundo, os seres, os mares. E uma das perguntas que mais me chamou a atenção de Deus para Jó, que está lá em Jó capítulo 40, versículo 2, quando ele pergunta para Jó: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Olha só como Deus é maravilhoso. Olha só a pergunta de Deus para Jó. Isso me tocou muito. E Jó fica numa situação, eu coloco palavreando aqui, que ele diz para Deus: Senhor, Deus, eu não valho nada.
O que é que eu posso te responder? Eu prefiro ficar calado. Então Jó reconheceu a grandeza de Deus. Ele não tinha nem palavras para se expressar, para dizer para Deus: Deus, o que é que eu vou te dizer? O que é que eu vou te falar? E novamente Deus faz outra pergunta, aonde essa outra pergunta é uma pergunta que me tocou. Olha só o que foi que Deus perguntou para Jó. Mostra agora que é valente e responde as perguntas que eu lhe fizer. Olha só, veja só o quanto Deus, ele fica em silêncio, mas ele também quer uma resposta de nós. Aí Deus fala a Jó, se ele responder a todas as perguntas, se você for ler o capítulo 38 até o 42, você vai ver várias perguntas. Deus diz assim para Jó: Jó, se você responder a todas as minhas perguntas, eu serei o primeiro a louvá-lo. Veja só. E a reconhecer que você venceu foi pelas suas próprias forças. Diante de todo esse confronto, Jó reconheceu o quanto nosso Deus ele é poderoso. E Jó diz lá no capítulo 42:2, uns versículos lindos que eu acho, ele diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Olha só, no momento que Jó se confrontou com Deus, ele reconheceu: Deus, eu reconheço, Deus, eu reconheço que para ti não há nada impossível. E novamente Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar de ti, só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Então muitas das vezes nós passamos por dificuldade, muitas das vezes nós passamos por problema que achamos: meu Deus, eu não vou sair desse problema. Mas o Senhor, às vezes, ele fica em silêncio, esperando o seu agir, o nosso agir, esperando que você busque a Ele e que você mostre para Ele e reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que para Ele não há nada impossível. Creia nisto e receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.